O agro amanheceu nesta terça-feira, 19 de maio de 2026, provando mais uma vez que quem opera baseado apenas em manchete corre sério risco de virar massa de manobra no mercado. Quer saber por que a forte reação da soja, do milho, do trigo e dos derivados em Chicago teve muito mais cheiro de jogo especulativo dos grandes fundos do que de novidade bombástica envolvendo China e Estados Unidos? Você vai entender por que a Rural Business ficou praticamente sozinha, alertando que a queda recente da soja era apenas realização de lucros e por que o mercado voltou correndo para as compras logo depois. E atenção, a Rural Business TV de hoje traz alertas extremamente sensíveis sobre um possível acordo entre China e Estados Unidos para a compra de soja americana. Os Estados Unidos realmente têm produto suficiente para atender a toda a demanda? Quem pode perder espaço nesse jogo? E por que o Brasil pode ser prejudicado justamente quando parte do mercado acredita no contrário? No milho, os gráficos exclusivos da Rural Business mostram o mercado brasileiro pressionado no físico, enquanto o cenário internacional começa a desenhar outra direção. Será que estamos perto de uma nova virada forte nos preços? E o que pode acontecer se China, Estados Unidos e Brasil enfrentarem problemas de oferta ao mesmo tempo? No mercado do boi gordo, a Rural Business alerta a renovação das licenças de frigoríficos americanos para exportar carne bovina à China deve ser usada para pressionar o mercado brasileiro. Mas enquanto a narrativa tenta emocionar o pecuarista, os números oficiais mostram outra realidade. Queda na produção dos Estados Unidos, aumento recorde das importações americanas e demanda forte justamente na entrada da temporada de churrascos no país. E mais, você sabe como estão as exportações brasileiras de carne bovina para os Estados Unidos? Na proteína animal, a Rural Business também revela um movimento que quase ninguém destaca. As exportações de carne suína brasileira para a Ásia já movimentaram bilhões de reais só em 2026, com novos recordes sendo batidos quase em silêncio. Por que será que ninguém está falando sobre isso? No café, o alerta é direto. A ordem no mercado é espalhar que a colheita disparou e que a oferta vai sobrar. Mas será que essa narrativa fecha mesmo com a realidade do arábica? E por que o clima continua sendo um risco que ninguém consegue controlar? Além disso, a Rural Business faz aí um dos alertas mais importantes do ano. O Brasil pode entrar num ambiente de forte redução de produção agropecuária nas próximas safras. Você vai entender como funciona a chamada mentalidade da escassez, usada há décadas por grandes setores para proteger margem de lucro e mexer com o comportamento do mercado. E no último bloco, mais um trecho da entrevista exclusiva que eu fiz com o presidente da Castrolanda, mostrando como tecnologia, gestão e cooperativismo ajudaram a transformar a cooperativa em uma das grandes referências do agro brasileiro. Porque no agro moderno, meu amigo, não basta produzir bem, é preciso entender quem ganha com cada narrativa colocada em circulação. A Rural Business TV é para você que já entendeu que informação profissional deixou de ser diferencial, virou ferramenta de sobrevivência. E a gente começa daqui a pouquinho, 12 horas e 9 minutos de Brasília. É só rodar a vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. 12h10 pelo horário de Brasília e eu reforço a você o nosso compromisso diário a partir do meio-dia para a gente se encontrar aqui na Rural Business TV. Então já coloque aí na sua agenda, marque no seu relógio, coloque um alerta, porque sempre a partir do meio-dia, segunda a sexta-feira, nós estamos aqui levando o amanhã do agronegócio para você hoje. Então vamos já direto
acessar a nossa plataforma aqui, a RB Pro+, a mais completa do mercado para você que opera profissionalmente no agronegócio ou que quer operar profissionalmente, para a gente ver quais são os destaques da nossa equipe de grãos. Então vamos aqui acessar o setor de alertas. Milho, exportações estão 7 vezes acima de um ano atrás. E o seu bolso com isso? Vamos acessar esse alerta publicado pela nossa equipe de grãos. O mês de maio é normalmente o pior para o comércio internacional de milho do Brasil por ser um momento de estoques baixos em razão da forte pressão de demanda. Mas este ano as coisas estão um tanto diferentes. Os embarques de milho ao exterior estão 7 vezes acima da realidade de um ano atrás. 7 vezes. Segundo o relatório semanal do Ministério da Economia, avaliado pela Rural Business, estão sendo exportadas quase 13.500 toneladas de milho a cada dia. Realidade que um ano atrás não chegava sequer a 1.900 toneladas. Em apenas 10 dias úteis, deixaram o Brasil mais de 134.700 toneladas do cereal, 3,5 vezes a mais que exportado em todo o mês de maio do ano passado, que contou com 21 dias de negócios. Então, veja só, em apenas 10 dias úteis, o mês de maio agora deste ano já exportou 3,5 vezes a mais que maio de 25, que teve 21 dias úteis de negócios. E como fica o amanhã, hein? Como este resultado pode interferir nos preços do milho e mexer com seu bolso? Aqui está, então, a chamada para você acompanhar as análises de mercado publicadas diariamente na Rural Business, porque eu sempre digo que os alertas, eles te chamam a atenção para um determinado ponto. É como se você abrisse uma porta e conseguisse ver apenas um pedacinho daquele cenário. O cenário total, aberto, amplificado, avaliado para você encontra nas análises de mercado publicadas diariamente. Então, você já viu aí esse alerta que as exportações de milho estão 7 vezes acima de um ano atrás e o seu bolso, o que é que tem a ver com isso? Muito. É na análise de mercado que você vai encontrar essa informação completa. Vamos a mais um alerta aqui da nossa equipe de grãos. Primeira quinzena de maio foi marcada por queda no preço médio de café. Mas eu vou dar esse alerta aqui para você quando a gente for falar de café mais para frente, tá bom? Vamos aqui falar agora de soja. A Rural Business segue questionando: o plantio da soja está mesmo acelerado nos Estados Unidos ou a área será menor? Vamos abrir este alerta aqui da equipe de grãos para o mercado de soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, continua mostrando avanço robusto para o plantio da soja em solo americano. Mas a equipe de grãos da Rural Business questiona: será que é esta a realidade dos fatos? Os números apontam que até o último domingo, 17 de maio, pelo menos 67% da área prevista ser destinada à soja na nova safra 26-27 já estavam trabalhadas, contra 63% de um ano atrás e a média de 5 anos, que é de 53%. Apesar do excelente resultado, é público e notório que o USDA anda preocupado com o baixo retorno dos produtores para responder os questionários que servem para balizar esses relatórios. Inclusive, tem uma análise aqui de mercado publicada pela equipe de grãos que mostra bem aí a extrema preocupação do USDA com esses questionários, viu? Os produtores não estão respondendo. E aí, inclusive, há até a suspeita da Rural Business de que o USDA esteja maquiando esses números para não mostrar ao mercado a grande preocupação que o órgão está tendo. Além disso, existe uma forte crise tomando conta do agro americano, não só pela baixa rentabilidade da soja, mas pelo aumento brutal dos custos e o nó logístico para o fornecimento de fertilizantes, insumo básico para garantir alta produtividade e alguma chance de lucro na nova temporada. E eu chamo a sua atenção para ficar comigo, viu? Porque tem um assunto seríssimo sobre fertilizantes que a gente vai abordar logo mais aqui na Rural Business TV. Continuando aqui no nosso alerta, será que ainda assim os produtores estariam dispostos a desprezar tal realidade para ampliar a área de cultivo de soja agora em 26? Ou virão belas surpresas em 30 de junho, quando, enfim, o USDA confirmará quanto de área foi efetivamente cultivada no país?
Mais um alerta importante para você ficar aqui de olho, acompanhando, aprofundando nas análises de mercado este assunto, se você opera com soja, porque sim, impacta o seu bolso. Afinal de contas, né, a gente tem aí a soja sendo balizada pela Bolsa de Chicago, é onde a gente vai ver agora mercado futuro. Claro, a gente tem muita especulação, são movimentos que interessam tanto na baixa quanto na queda, muita gente ganhando dinheiro na baixa ou na queda, e a gente viu as oscilações aí nos últimos dias, não é? Então vamos aqui abrir como é que está operando neste momento na RB Pro+, a plataforma mais completa da Rural Business, que te dá acesso online à Bolsa de Chicago e à B3 e as principais bolsas do mundo, vendo agora na sua tela mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago, operando aí cenário misto. Julho, $12,10 por bushel, 12,10 por bushel, lembrando que é dólar por bushel, a queda de 2,25. Contrato com vencimento em agosto, também 12,10, mas neste caso aí uma queda de 0,75. Setembro, a 11,95 por bushel, operando com leve alta de 0,5. Novembro, a 12 dólares e 2 centavos por bushel, alta de 1,5. E aí nós temos os contratos em janeiro, março, maio, julho e agosto de 27 operando com alta. E aí, setembro, novembro de 27, já o misto, né? Queda e alta também. Portanto, Bolsa de Chicago para a soja, neste momento, operando em cenário misto. Vamos aqui ao farelo de soja, abrindo aí na sua tela, tudo em queda, farelo de soja, que são dólares por tonelada curta. Contratos na tela para o ano de 2026, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Julho a 332,9, queda de 1,6. Agosto a 327,5, queda de 1. Setembro a 324,1, queda de 0,5. Mesma queda para outubro, 0,5, operando a 321,5. E dezembro de 2026 a 325, operando com queda de 0,6. Vamos agora ao óleo de soja, complexo soja. Na sua tela também, a esmagadora maioria dos contratos operando em queda neste momento. Lembrando que o óleo de soja são centavos de dólar por libra. Julho, 75,62, levíssima queda de 0,01. Alta, 0,01, mas para o contrato em agosto, a 73,76. Setembro de 26 a 72,32, queda de 0,09. Outubro a 71,26, queda de 0,1. E dezembro de 26 a 70,64, queda de 0,05. Pois é, você viu aí na tela e pode acompanhar a evolução dos preços no mercado futuro, na Bolsa de Chicago, aqui na RB Pro+. Mas são os fundamentos que realmente você deve se pautar para tomar as suas decisões. E o mercado da soja começou a semana mostrando mais uma vez como a informação superficial, vou pedir para rodar aqui o meu teleprompter, por favor, mostrando como a informação superficial pode fazer muita gente perder dinheiro no agro. Enquanto parte dos analistas de internet dizia que a soja tinha despencado em Chicago por frustração com a China, a Rural Business ficou praticamente sozinha alertando que aquilo era apenas realização de lucros dos investidores. E o que aconteceu logo depois? Você viu aqui na Rural Business TV. O mercado virou com força, os fundos voltaram para as compras. E não foi só a soja que disparou, não. O milho, o farelo, o óleo e o trigo também subiram forte em Chicago. Mas aí vem a pergunta, será que realmente apareceu alguma novidade tão bombástica assim no mercado? Ou será que muita gente simplesmente mudou o discurso para justificar movimentos que já estavam desenhados pelos especuladores? Mas tem um outro detalhe bastante importante. A Rural Business mostra na íntegra desta análise um estudo gráfico exclusivo, revelando como em apenas 2 sessões a Bolsa de Chicago apagou mais de 20 dias de valorização da soja e depois voltou correndo para a ponta compradora. Agora, atenção para uma informação extremamente sensível. O mercado está tratando como garantido um acordo entre Estados Unidos e China.
envolvendo 25 milhões de toneladas de soja por ano. Mas ninguém sabe exatamente como é que isso vai funcionar na prática. E é justamente aí que mora um dos maiores riscos e também uma das maiores oportunidades para você que produz soja aqui no Brasil. Porque a análise investigativa da Rural Business levanta duas perguntas fundamentais. Os Estados Unidos realmente têm soja suficiente para atender tudo isso, sem abandonar seus clientes tradicionais? E se tiverem que cortar compradores, para onde você acha que essa demanda vai correr? E tem mais. Enquanto muita gente acredita que esse possível acordo seria totalmente positivo para o mercado americano, a Rural Business alerta que o Brasil pode acabar sendo prejudicado no médio prazo, principalmente se a China reduzir compras por aqui para cumprir compromissos políticos com Donald Trump. Só que, ao mesmo tempo, existe um fator que pode mudar completamente esse jogo: os riscos de produção, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Na íntegra da análise, você vai entender por que a especulação continua dominando o mercado em Chicago, o que os gráficos exclusivos revelam sobre o comportamento dos fundos e qual é o cenário que pode provocar uma explosão nos preços spot da soja nos próximos meses. Então eu te convido a acessar agora mesmo a análise que está na tela. Agora o título para você: soja, como a Rural Business te alertou, era tudo armação. Porque, olha, meu amigo, uma coisa é certa: quem opera no agro sem informação profissional, sem entender como esse mercado realmente age, corre o risco de virar apenas massa de manobra. E você sabe que a RB Pro Mais te dá acesso às principais bolsas do mundo, como eu acabei de te mostrar. Então você tem os alertas de mercado, as análises que aprofundam os principais temas, né? E as bolsas operando para você, ok? Mostrando aqui para você como é que está o mercado naquele momento. Vamos agora falar de milho? Na última sexta-feira, boa parte do mercado correu para dizer que a reunião entre China e Estados Unidos, lá em Pequim, tinha decepcionado e que isso explicaria a forte queda das commodities agrícolas em Chicago. Mas bastou chegar a segunda-feira, começar essa semana, para tudo mudar. O milho disparou mais de 4%, soja, trigo e derivados voltaram a subir forte. E aí vem a pergunta: o que é que apareceu de tão novo assim no mercado em apenas um final de semana? Praticamente nada. Segundo a análise investigativa da Rural Business, o mercado apenas confirmou aquilo que já vinha sendo alertado aos seus assinantes. A queda anterior teve muito mais cara de realização de lucros dos grandes fundos do que mudança real nos fundamentos. E agora começa a parte mais importante dessa história. Enquanto Chicago voltou a ganhar força, o produtor brasileiro continua convivendo com preços pressionados no mercado interno. A Rural Business mostra que o milho no Brasil segue valendo mais do que a referência internacional em dólar, mesmo após as recentes quedas aqui no mercado físico. Só que em reais o cenário chama a atenção. O levantamento exclusivo revela que o preço médio da saca no Brasil entrou aí num verdadeiro tobogã, atingindo os menores níveis em mais de 8 meses. E sabe onde a situação mais preocupa? No Mato Grosso, o maior produtor do país, onde a defasagem anual já passa de 30%. Mas será que esse cenário de pressão vai continuar por muito tempo? É exatamente aí que entra o principal alerta da Rural Business. Na íntegra desta análise, a equipe mostra um estudo gráfico exclusivo que sugere uma possível mudança importante na trajetória do milho em Chicago nos próximos meses. E o mais interessante é que não é apenas um fator que sustenta esta visão da nossa equipe. São 4 fundamentos globais que começam a ganhar força ao mesmo tempo. Entre eles, só para te dar um spoiler aqui, aumento do consumo mundial, problemas de oferta, risco climático e até a possibilidade da China voltar a importar grandes volumes de milho. Agora pense comigo, e se os problemas de produção aumentarem nos Estados Unidos e aqui no Brasil ao mesmo tempo? E se a demanda internacional realmente acelerar enquanto os estoques apertam? É justamente esse tipo de leitura estratégica que tem o poder de separar quem se antecipa ao mercado de quem acaba vendido no pior momento.
Na análise completa, a Rural Business mostra porque os próximos meses podem ser decisivos para o mercado do milho e porque você, produtor, precisa acompanhar muito além das manchetes superficiais para não ser pego no contrapé e amargar prejuízos. Então, acesse agora mesmo a análise que tem o título. Deixa eu abrir aqui para você o título da análise. Deixa eu só achar ela aqui, rapidinho. Colocar aqui, milho, os 4 fundamentos e uma única direção para cima. Pois é, isso você acessa agora em texto e em vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro+. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do milho neste momento, acessando agora a Bolsa de Chicago para saber como é que está operando o milho. Vamos aqui, tudo em queda. Lembra, ontem nós mostramos aqui tudo com fortes altas e hoje já o mercado operando em queda. Contratos na tela, julho, setembro e dezembro de 26, operando em queda. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. Portanto, julho a 475,5, queda de 1,5. Setembro de 26 a 480,75, queda de 1,5 também. E dezembro de 26 a 496,25, queda de 1,75. Março, maio, julho, setembro e dezembro de 27, também operando todos em queda neste momento na Bolsa de Chicago, mercado futuro do milho. E vamos aqui saber como está a Bolsa B3 para o milho, neste momento operando, temos aqui em queda a R$ 66,93 a saca, queda de 0,21%. Neste momento, mercado futuro do milho na B3, a Bolsa Brasileira. Lembrando a você que são os fundamentos que realmente importam para você tomar a sua decisão. Mercado nas bolsas é especulação e te trazem aí muita responsabilidade na hora de avaliar. E você tem aqui, vou só abrir para você poder dar uma olhadinha. Aqui tem as agroações, alertas de mercado, vamos mostrar aqui na tela as agroações, tá vendo? Você tem aqui vários alertas que mostram para você como é que está, por exemplo, operando o milho, né? O milho opera em queda de 0,27% no mais curto prazo na B3, cotado a 69,63. Portanto, você tem aqui os alertas de mercado, mostrando para você como é que está o mercado futuro e também há acesso aqui na RB Pro+, a Bolsa de Chicago e a B3, ok? Vamos a um rápido intervalo, porque na volta o assunto é proteína animal. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive esse desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo que trabalha com total independência. Sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com esse compromisso que a Rural Business construiu o seu lema. Rural Business, o amanhã do agronegócio hoje. Meio-dia e 29 minutos, estamos de volta e vamos direto saber quais são os alertas da nossa equipe de pecuária de corte para você que opera com proteína animal aqui no Brasil. Alerta de mercado, sim, recorde. Qual o tamanho da alta do indicador Gado Gordo Brasil na primeira quinzena de maio? Vamos investigar juntos esse alerta. Afinal, qual foi o tamanho da recuperação do indicador Gado Gordo Brasil na primeira quinzena de maio? Como alertou antecipadamente a Rural Business, o valor registrou forte alta durante a primeira quinzena de maio deste ano, estabelecendo marcas históricas. Vamos aqui direto para o gráfico, porque assim você tem visualmente o impacto dessa alta. Portanto, veja só, o boi gordo de classificação BB, de boa terminação e boa logística, fechou a primeira quinzena de maio, aqui no Brasil, a R$ 362,39. Você vê que é uma alta de 10,1% referente ao mesmo período de 2025.
Em 5 anos, a alta chega a 19,3% e é recorde, é marca histórica para esse intervalo dos primeiros 15 dias do mês de maio. A vaca gorda, também de classificação BB, terminou o período a 344,45, alta de 10,3%, e também recorde para o intervalo analisado. No comparativo de 5 anos, a alta é de 22,4%. Portanto, é recorde, sim, a alta do gado gordo média Brasil, aferida pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. Vamos aqui a mais um levantamento dos muitos que são feitos com exclusividade para os nossos assinantes. Aí eu estou trazendo aqui alguns alertas para você conhecer o conteúdo publicado diariamente nas nossas plataformas. Primeiro quadrimestre de 26, volume de bovinos abatidos no estado de Goiás diminuiu quase 6%, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portanto, você vê, são alertas também regionais para você aí na sua região, seja nos estados brasileiros, as regiões brasileiras, e também temos alertas importantes internacionais. Vamos lá. Com base nos dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a nossa equipe aqui da Rural Business mostra que no primeiro quadrimestre do ano foram abatidos 1.060.000 bovinos em Goiás, uma redução de 5,9%. No comparativo de 3 anos, quando foi estabelecida a marca histórica de 1.115.000 cabeças, a diminuição é de 7,4%, portanto, mais de 85.000 cabeças a menos, né, nos frigoríficos do estado. Os machos foram 641.700 cabeças, aumento de 0,8% frente ao mesmo intervalo do ano passado, ou seja, 4.960 cabeças a mais em um ano. Frente ao recorde de 2024, foi uma queda aí de 23.400 cabeças. Outro detalhe importante é que no primeiro quadrimestre do ano, o abate de fêmeas somou 418.170 cabeças, 14,6% abaixo do visto no mesmo intervalo de 25, ou 71.260 vacas a menos, quando foi registrado o volume recorde de 489.430 cabeças. É importante destacar que a representatividade, este é o dado importantíssimo que você precisa gravar. A representatividade de fêmeas no estado de Goiás, a média é de 39,5%, ou seja, um percentual alto, já que nós sempre falamos aqui, batemos nessa tecla, e é uma surpresa para muita gente, que muita gente não sabe dessa informação, que para os estoques de gado crescerem com consistência e rapidez, o abate de fêmeas deve estar abaixo da linha de 30%. Então, veja aqui como é que está o abate de fêmeas no estado de Goiás. Veja só, no ano de 2023, chegou a 46,2%. Agora, neste ano, é que baixou um pouquinho aí dos 40%, mas está ainda muito alta, 39,5%. E aqui você tem o estudo gráfico que mostra justamente os abates totais, né, no estado de Goiás, nesse comparativo aí de 5 anos, e também os abates de machos e de fêmeas no estado de Goiás. Portanto, informação importante para você que opera com pecuária de corte no estado de Goiás. E os assuntos mais importantes, você sabe, são aprofundados nas análises publicadas diariamente para os nossos assinantes. Então, veja o que foi destacado na análise que está no ar. O mercado do boi gordo começou a semana com mais uma enxurrada de notícias tentando convencer o pecuarista de que a China e os Estados Unidos vão pressionar os preços da carne bovina para baixo aqui no Brasil. Mas quem acompanha as informações investigativas da Rural Business já sabe, é preciso separar fato de narrativa criada para favorecer quem quer comprar boi gordo barato. E olha só que interessante, a mídia vai explorar ao máximo a renovação das licenças de mais de 400 frigoríficos americanos para exportar carne bovina à China. Só que existe uma pergunta que pouca gente está fazendo. Se os Estados Unidos realmente estivessem tão confortáveis na oferta de carne bovina, por que o próprio governo americano projeta queda na produção este ano e aumento recorde nas importações, hein? Pois é, enquanto muita gente fica presa no noticiário superficial, nossos assinantes já sabem que os Estados Unidos enfrentam redução histórica do rebanho comercial e que o consumo interno continua extremamente forte. E tem mais um detalhe importante chegando agora.
A temporada de churrascos nos Estados Unidos começa oficialmente no fim de maio e segue até setembro. Tradicionalmente, esse período aumenta ainda mais a demanda por carne bovina no mercado americano. Então fica outra pergunta no ar. Como um país que vai precisar importar volumes recordes de carne bovina pode, ao mesmo tempo, sustentar uma pressão duradoura de baixa sobre os preços internacionais? E atenção para outro ponto que poucos estão mostrando. Os números mais recentes das exportações brasileiras para os Estados Unidos surpreenderam novamente e reforçam os alertas antecipados da equipe da Rural Business. O primeiro quadrimestre de 26 registrou novos recordes nos embarques e também no faturamento das indústrias exportadoras. Mas o dado mais sensível dessa investigação não está apenas no volume embarcado, está no comportamento da demanda americana e no que isso pode significar para os estoques de carne bovina aqui no Brasil nos próximos anos. E é justamente aí que mora o grande alerta que o mercado tradicional ainda evita discutir abertamente. Enquanto muita gente tenta emocionar o pecuarista com manchetes soltas, os fundamentos seguem mostrando um cenário muito mais complexo e potencialmente muito mais altista do que parece. Na íntegra desta análise, você vai entender por que Estados Unidos e China têm interesse em ocupar a mídia brasileira neste momento, o que os números oficiais do governo americano realmente revelam e qual é o principal sinal investigativo que acendeu o alerta da Rural Business para o mercado do boi gordo em 2026. Acesse agora mesmo esta análise nas plataformas RB Pro e RB Pro+, e aumente as chances de lucro num cenário cada vez mais especulativo e desafiador. Viu, então, como é importante você acessar as análises da Rural Business, né? Viu que esse assunto é fundamental você ter conhecimento para se prevenir aí das especulações. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi agora, começando com a B3 na sua tela, aqui na plataforma RB Pro+. O boi na B3 opera agora em alta de 1,54% a R$ 342,20 a arroba. Portanto, o mercado futuro na B3, neste momento, operando em alta de 1,54%. Vamos aqui à Bolsa de Chicago, na sua tela, perdão, abrindo aqui os contratos na Bolsa de Chicago, Live Cattle, lembrando que são centavos de dólar por libra peso. É diferente aqui da B3. Então, vamos lá, junho a 254,1, alta de 0,725. Contrato com vencimento em agosto a 247, queda de 0,15. Outubro a 238,925, queda de 0,025. E dezembro de 26 a 238,2, alta de 0,2. Portanto, Bolsa de Chicago, gado vivo na tela, mercado futuro para você poder acompanhar aqui na RB Pro+, a plataforma mais completa da Rural Business. Bom, mas deixa eu te chamar a atenção, porque é o seguinte, tem muita gente olhando apenas para o mercado do boi e também do frango, enquanto um outro gigante da proteína animal brasileira segue batendo recordes quase que em silêncio. Eu estou falando da carne suína. E a Rural Business traz hoje um alerta importante para quem atua direta ou indiretamente nesse mercado de proteína animal. Você sabia que somente as exportações de carne suína brasileira para a Ásia já renderam mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais aos frigoríficos aqui do Brasil no primeiro quadrimestre desse ano? Pois é, foram mais de 357 mil toneladas embarcadas para 25 países da Ásia, com crescimento de quase 20% em relação ao ano passado. E novo recorde histórico nas vendas. Mas por que tão pouca gente está falando sobre isso? E a Rural Business está dando essa ênfase, enquanto o mercado global de proteína animal passa por mudanças importantes. E tem mais, a análise investigativa aqui da Rural Business mostra que a maior parte dessas vendas segue concentrada em produtos in natura, enquanto o valor médio da tonelada exportada continua em patamares elevados. Mas o dado que realmente chama a atenção está nas projeções mais para frente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acredita que o Brasil pode atingir ainda este ano a maior produção de carne suína da história. Ao mesmo tempo,
O consumo interno também deve renovar recordes e as exportações podem crescer mais 7%, aproximando o país de um volume histórico nunca visto antes. Agora pense, o que pode acontecer com o mercado de proteína animal se produção, exportação e consumo seguirem avançando ao mesmo tempo? E quem realmente está preparado para aproveitar esse movimento antes da maioria? Na análise completa, a Rural Business mostra os números detalhados, os países que mais compraram carne suína brasileira e os sinais que o mercado internacional já começa a emitir para os próximos meses. E o título já antecipa o que você vai encontrar. Está aqui na sua tela, o que estão escondendo quando o assunto é carne suína. Você já reparou, né? A Rural Business é mestra em desvendar o que o mercado não quer que você saiba. Então, acesse agora mesmo esta análise, tanto em texto quanto em vídeo, em nossas plataformas, ok? Vamos a um rápido intervalo e na volta o assunto é café. E também tem um alerta que só a Rural Business pode te dar. A Rural Business lançou no mercado a RB Pro+, plataforma que, além de oferecer uma gama enorme de informação profissional sobre o mercado físico e futuro de commodities agrícolas do Brasil e do mundo, ainda garante acesso online à Bolsa de Chicago e outras bolsas ao redor do mundo. Lá tem tudo o que você precisa para conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e se antecipar ao amanhã, a fim de elevar as suas chances de lucro neste volátil e especulativo mercado de commodities agrícolas, onde antecipar o amanhã hoje pode salvar o seu caixa. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta, agora 12h42, ao vivo, direto do estúdio da Rural Business, levando a você informação profissional do agronegócio. E eu te lembro que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, nós temos um encontro marcado, hein? Aqui na Rural Business TV. Então, coloque aí o alerta no seu celular para meio-dia a gente poder se encontrar e você ter acesso à informação profissional do agronegócio que você não vai encontrar por aí. Vamos agora falar de café e eu vou aqui retomar aquele alerta que eu comecei a ler, mas prometi te trazer agora, quando a gente vai falar do mercado de café. Vamos aqui, primeira quinzena de maio foi marcada por queda no preço médio, café sul de Minas. Vamos aqui, o preço médio do café sul de Minas fechou a primeira quinzena de maio deste ano a R$ 1.742 a saca na região. Queda de 31,5% em um ano, isso, e correção de R$ 800 a saca. Enquanto no mesmo período lá de 2022, a média foi de R$ 1.291, estabelecendo uma alta, portanto, em 5 anos, de 34,9%, é o que alerta a equipe de grãos aqui da Rural Business. E aqui você tem, portanto, o gráfico, né, exclusivo, mostrando para você esse recorte de 5 anos. Você que opera com café sul de Minas ou tem interesse em acompanhar esse mercado de maneira profissional, as investigações diárias feitas pela equipe de grãos da Rural Business por meio dos alertas de mercado e também nas análises de mercado publicadas diariamente. Então vamos aqui a mais informações sobre o café. Vamos aqui, indicador, temos aqui alta, 30 dias, né? Isso, temos aqui, deixa eu só trazer aqui café para você, mais café sul de Minas, falando de, aqui, exportação. É isso que eu queria achar. Você viu a quantidade de alertas que a gente tem divulgados diariamente, não é? Então, você acompanha tudo aqui com a equipe de grãos da Rural Business. E esse alerta, exportadores podem diminuir para 875.730 toneladas de café embarcadas na parcial do ano. Era essa informação que eu queria trazer para você falando de exportação. As últimas projeções mostram que os exportadores de café torrado e não torrado aqui do Brasil podem voltar a colocar um menor volume do produto no mercado externo e confirmar expressiva redução para os 5 meses analisados, de janeiro a maio, tomando como referência o período de 2 de janeiro a 2 de maio. Então, é uma projeção, certo? Com 875.730 toneladas, o que, se for confirmado, representa aí uma redução de 14,4% na comparação anual, considerando que no mesmo intervalo de 2025 foram exportadas 1.020.000 toneladas.
E lembrando que esses dados são divulgados pelo Ministério da Economia, que afere aí, que divulga, né, todos os dados de exportação e importação a partir do Brasil. Então, o Ministério da Economia, que são esses dados que são investigados pela Rural Business, mostram que no faturamento as coisas não devem ficar diferentes. O resultado aponta para uma queda de 12,3% em um ano e receita de 5 bilhões e 970 milhões de dólares. Se for mantido, né, o câmbio na média aí de 5,18, a movimentação em real projetada é de 30 bilhões e 920 milhões, quase 31 bilhões de reais, uma queda de 21,6% em um ano. Destaque para a média da tonelada, que aponta para R$ 35.312 ou 6.813 dólares. E vamos aqui mostrar para você esse estudo gráfico. Portanto, você vê aí, né, a linha nesse recorte de 5 anos em 2022, no comparativo aí nesse conjunto de meses, né, de janeiro a maio, foi 940 mil toneladas. A expectativa agora para 2026 é de 880 mil toneladas, arredondando, né? Fica acima apenas de 2023. É uma retração, portanto, de 14,4% em um ano. E aqui você tem mês a mês. Veja só, tem algumas pessoas alguns analistas, né, entre aspas, que mostram só essa projeção, esse gráfico aqui, tá vendo? A evolução das exportações. Então, veja, nós temos em maio, se tudo continuar como vem sendo agora o movimento das exportações, deve registrar o maior volume nesse intervalo de janeiro a maio, com 235.570 toneladas. Vamos aguardar o fechamento e a equipe de grãos vai trazer aqui para você como efetivamente se comportaram aí as exportações. Portanto, nós temos aqui também o gráfico que mostra o faturamento, a receita dos exportadores, que devem ter aí uma redução de 12,3% em dólar e de 21,6% em real no comparativo com o ano passado. A tonelada continua subindo em dólar, né? Alta de 2,5% em um ano, porém em real, queda de 8,5%. É importantíssimo você se deparar aqui com esses estudos gráficos exclusivos da equipe de grãos e também da equipe de pecuária e da Rural Business quando se trata de proteína animal, porque é uma investigação feita com muita seriedade, com muito profissionalismo e que te traz aí recortes importantes para você ter visualmente, imediatamente, você consegue identificar a movimentação do mercado. E claro, né, as análises trazem para você a leitura e mostram onde é que está a pegadinha, onde é que está aquele ponto que ninguém quer que você saiba. Mas aqui na Rural Business tudo é traduzido para você, ok? E no mercado do café, a conversa que está sendo espalhada de graça por aí é que a colheita avançou forte. A qualidade está excelente, que a entrada da nova safra vai pressionar ainda mais os preços. Mas será que essa é mesmo a realidade completa? A análise investigativa da Rural Business alerta que o volume colhido de café arábica ainda segue baixo, enquanto a comercialização continua lenta aqui no Brasil. E isso muda muita coisa, porque enquanto os compradores tentam reforçar a ideia de maior oferta no mercado físico, muitos produtores seguem cautelosos nas vendas, acompanhando o dólar, as bolsas internacionais e principalmente o clima. E é justamente aí que mora um dos pontos mais sensíveis deste mercado. Apesar de não existir previsão de geadas neste momento para o cinturão cafeeiro aqui do Brasil, ninguém pode garantir que o comportamento do clima vai ficar assim até o final da colheita. Então fica a pergunta, por que parte do mercado insiste em tratar o risco climático como se ele estivesse completamente descartado, hein? E mais, todo mundo voltou a olhar com atenção para o El Niño e para os impactos que ele já provocou no passado. E a Rural Business relembra um dado que muita gente prefere deixar de lado. Entre 2014 e 2016, problemas climáticos ajudaram a provocar uma queda superior a 40% na produção de café aqui do Brasil. Agora, atenção para um outro detalhe importante. Mesmo com forte correção recente, o preço médio do café sul de Minas, na primeira quinzena de maio, continua sendo
o segundo maior da história dentro do levantamento de 5 anos da equipe que eu te mostrei agora no alerta de mercado. Você vê como na análise se aprofunda muito mais esse tema? Será que o mercado realmente está barato, como alguns tentam fazer parecer? Na análise completa, que tem o título, está aqui, Café Brasil, a ordem é dizer que a colheita ganhou ritmo. A Rural Business mostra os gráficos, os números históricos e os principais sinais climáticos e comerciais que seguem no radar do mercado do café e que você encontra só aqui, em texto e em vídeo. Antes de eu ir para o próximo assunto, deixa eu trazer para você como é que está operando neste momento a Bolsa de Chicago, a Bolsa Brasileira B3 para o café. Na tela para você, mostrando aqui, café Conilon, operando a R$ 925,16, queda de 2,4%, enquanto que o Arábica a $315, a alta de 0,51%. Estamos falando do mercado futuro do café na Bolsa Brasileira B3. Portanto, você tem aqui a Bolsa Brasileira B3 mostrando para você aqui na RB Pro+, você acompanha online a movimentação das bolsas, ok? Olha, deixa eu mudar rapidamente de assunto, porque operando há quase 4 décadas no mercado agro, a Rural Business pode dizer com certeza que o agronegócio brasileiro está entrando numa fase em que sobreviver no mercado vai depender cada vez mais de malícia para entender o jogo. Porque uma coisa precisa ficar muito clara para você. Cada elo defende o próprio interesse. Quem vende insumo quer proteger margem. Quem compra grão quer pagar barato. Quem exporta proteína quer matéria-prima pressionada. E no meio disso tudo, você, produtor rural, quase sempre acaba sendo o elo mais fraco dessa corrente. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você, produtor, entende a força que realmente tem, passa a dominar o jogo. Porque é você quem produz a comida, é você quem segura ou libera a oferta e é você quem pode decidir como e quando operar, desde que tenha informação profissional para enxergar além das armadilhas dos mercados. E a Rural Business traz um alerta muito pesado numa análise que está publicada em nossa plataforma. O Brasil pode entrar nas próximas safras em um ambiente de redução de produção agropecuária. E o motivo vai muito além do clima. Tudo começa com comunicados como o divulgado pela Mosaic, anunciando redução temporária na produção de fertilizantes fosfatados por causa da escassez e do alto custo do enxofre. Mas aqui entra a pergunta que o produtor precisa aprender a fazer. Existe realmente falta estrutural do produto ou nós estamos diante de mais um movimento clássico do que é conhecido como mentalidade de escassez? Sim, porque o mercado faz isso há décadas, meu amigo. Cria a sensação de insegurança, reduz a oferta, aumenta preço e protege a margem de lucro. Foi assim que aconteceu no petróleo e foi assim que aconteceu nos combustíveis. Agora, segundo esta análise da Rural Business, o mesmo comportamento começa a ganhar força dentro do agro. Enquanto muita gente lê apenas comunicado superficial, quem investiga isso mais profundamente percebe outra coisa. Os textos quase nunca mostram números concretos, volumes afetados, o prazo real do problema ou alternativas logísticas disponíveis. E sabe por quê? Porque informação incompleta gera medo e medo muda o comportamento de compra. Só que agora o problema fica ainda mais sério. Com insumos caros, o produtor reduz tecnologia, corta investimento e compra menos fertilizante. Resultado? Menor produção de grãos, menor produção de proteína animal, estoques globais mais apertados e preços agrícolas mais altos lá na frente. Agora pense comigo, quantos produtores vão perceber isso antes do mercado reagir? Quantos ainda vão cair na conversa de que tudo é apenas um ajuste temporário? Na íntegra dessa análise, a Rural Business mostra como funciona a estratégia da mentalidade de escassez. O que os comunicados corporativos evitam revelar? Quais países realmente dominam o mercado global de enxofre? E por que o Brasil pode enfrentar uma forte redução de produção nas próximas safras? E mais, o mais importante, como você, produtor, pode lançar mão desta arma
da mentalidade de escassez no seu benefício. Porque no agro moderno, meu amigo, informação profissional deixou de ser diferencial. Virou questão de sobrevivência. Então acesse agora mesmo a análise que está em texto e em vídeo e que eu vou aqui mostrar para você rapidamente. Deixa eu só achar aqui. Achei! A produção agro do Brasil vai despencar nas próximas safras. Isso interessa a todos que operam no agronegócio. Portanto, interessa a você. Vamos a mais um intervalo para voltar com o trecho final da entrevista que eu fiz com o presidente da Castrolanda. Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Meio-dia e 57 minutos, estamos ao vivo na Rural Business TV e eu convido você a estar comigo todos os dias a partir do meio-dia, ok? A informação profissional do agronegócio chegando até onde você estiver, seja pelo celular, seja na sua TV, enfim, ao vivo você acompanha o que de mais importante está acontecendo no mercado de grãos e de proteína animal, ok? E vamos ao último trecho da entrevista que eu fiz com o presidente da Castrolanda, Willem Berenbauman, que foi fundada há 75 anos por famílias de imigrantes holandeses em Castro, no Paraná. A cooperativa se tornou referência nacional com atuação em leite, grãos, carnes e industrialização. É incrível, né, Willem, a mudança que a gente vê numa cooperativa, né? Coisa de 30, 40 anos atrás, ou até mais recentemente mesmo, as cooperativas operavam de uma forma muito amadora. Hoje é de um profissionalismo impressionante. Eu imagino que vocês tenham aí, ou busquem os melhores profissionais em todas as áreas para dar justamente a segurança ao produtor, para que ele cumpra aquilo que é a missão dele, né? Produzir, enquanto todo aquele trâmite a Castrolanda cuida. Qual a diferença maior que você pode pontuar para a gente no perfil das cooperativas de antigamente, vamos dizer assim, dessas atuais, como é o caso da Castrolanda? Então, nós, né, a Castrolanda e mais algumas poucas cooperativas, nós agimos de uma maneira um pouco diferente, né? Nós, então, temos um combinado com o nosso associado para que ele, de fato, seja fiel à cooperativa, né? Ou seja, a cooperativa presta o melhor serviço para ele, né? Mas nós também precisamos dele uma relação de fidelidade, para que ele compre os seus insumos aqui dentro da cooperativa e venda a sua produção também aqui através da cooperativa. Por que nós precisamos de ter essa certeza? Porque assim nós conseguimos prestar o melhor serviço para ele da maneira mais em conta possível, porque eu tendo a certeza de que ele vai transitar a sua produção e os seus negócios através da cooperativa, nós podemos então prestar esse serviço da melhor maneira possível para ele. E, lógico, é uma grande satisfação para nós, porque o associado cresce junto, né? A cooperativa cresce e o associado cresce junto conosco também. Estamos sempre oportunizando para ele, para que ele aumente a sua renda, aumenta o seu negócio dentro da propriedade, e a Castrolanda é um suporte para isso. A Castrolanda existe porque o associado existe, né? E nós estamos aqui há 75 anos, estamos aqui na região de Castro, na região sul de São Paulo, né, em toda essa região sudeste do Paraná, prestando esse serviço e crescendo junto com o nosso associado, junto com o nosso produtor. E como você disse, a gestão da cooperativa, ela precisa ser cada vez mais profissional, porque nós temos os melhores profissionais contratados, porque é uma empresa grande, né? São 6 bilhões de reais de faturamento, então nós precisamos
pessoas especialistas naquilo que eles fazem, dando assim então a segurança e a tranquilidade para o nosso associado, para o nosso produtor, de que o seu negócio, afinal nós associados, né, nós somos donos da cooperativa, então para que o seu negócio seja bem tocado por esses profissionais especializados. Vamos falar da Agroleite, realizada agora no começo do mês de agosto. Foi um sucesso. Eu gostaria que você trouxesse aí um panorama de negócios, envolvimento, as parcerias que vocês fizeram, enfim, uma radiografia da Agroleite 2025. Então, de fato, nós estamos ainda digerindo, né, as informações do evento que aconteceu. Foi uma satisfação muito grande para nós. A feira como um todo, né? O clima ajudou muito, mas muito mais do que isso, a participação das empresas parceiras, a participação do produtor, do nosso associado, dos agropecuaristas pelo Brasil, pelo mundo afora, que visitaram a nossa feira. Lógico, né? Nós organizamos esse evento, né? A Castrolanda, ela está puxando então esse trem, né? É a locomotiva do projeto, mas nós sempre deixamos muito claro para as empresas que estão junto conosco que nós estamos na organização, mas nós dependemos de todos eles também para que essa feira seja um sucesso. E, de fato, é o que aconteceu, né? Como eu disse, o clima ajudou muito, mas foram 370 empresas parceiras que trouxeram aqui, que puderam demonstrar os seus serviços, os seus produtos, os seus negócios para os visitantes. Então, isso foi muito bom. Nós temos, então, essa participação muito ativa das empresas, elas, então, junto conosco, construindo a melhoria constante da feira. Nós tivemos uma visitação muito grande também, mais de 160 mil pessoas ao longo desses 4 dias de feira, eles estiveram aqui conosco e isso faz, então, com que a feira se torne cada vez mais importante, né? Afinal, as empresas querem visibilidade, querem visitação técnica, visitação com potencial de compra, com a procura de informações, e, por outro lado, o visitante veio também, né? Então, ele confia na feira, as empresas confiam na feira, então tudo isso é um círculo virtuoso que fez acontecer e que está girando muito bem, e nós percebemos assim a importância que o Agroleite está tomando dentro dessa atividade perante o Brasil e também perante o mundo, já que as empresas elas esperam o Agroleite para estar lançando seus produtos, para estar lançando novos serviços, novas ideias, novas tecnologias para a cadeia do leite. Então, tem muitas empresas, muitas parceiras que me disseram, olha, essa aqui é a melhor feira onde nós estamos expondo, né? E muitos negócios aconteceram também durante o evento. Foram quase 970 milhões de reais em negócios que aconteceram nesses 4 dias. Foi uma surpresa para nós. O ano passado nós tínhamos 500 milhões de reais em negócio, isso negócios de fato efetivados, né? Nós fizemos no pós-feira, nós fizemos uma pesquisa, um trabalho de levantamento com os bancos, com os expositores, com as nossas empresas parceiras, e quem nos respondeu se somou então ao total de 970 milhões de reais em negócio, o que para nós foi uma grata surpresa, né? Novamente, onde a empresa parceira consegue expor os seus produtos, os seus serviços, o visitante vindo, visitante técnico, né, o produtor, estudante, todos os entes ligados à cadeia vieram aqui e aprenderam, fizeram negócios e saíram melhores do que chegaram. Qual o planejamento futuro da Castrolanda? A gente já está caminhando para o final, que eu sei que você tem um compromisso profissional. Quais são as perspectivas para os próximos 75 anos, já que está comemorando 75 anos a Castrolanda? O que vocês estão planejando para o futuro, para o produtor de leite, para justamente estimular cada vez mais essa atividade, amparar esse produtor e fazer com que ele lucre, com que a família continue produzindo, né, no campo? Então, a cooperativa existe porque o associado existe, porque o produtor existe, e vice-versa também. Então, é uma inter-relação muito saudável, né, entre essas duas partes. O que nós, olhando assim para frente, quais são assim as nossas
as nossas metas, o que nós imaginamos, ser cada vez mais eficiente, buscar cada vez mais suporte para o nosso produtor, né, para que ele de fato enxergue na cooperativa um valor, né, para que ele de fato enxergue nessa organização fazendo parte e preocupado com a atividade dele. Nós temos praticado aqui na nossa região e entre algumas cooperativas do estado do Paraná o movimento de intercooperação. Então nós percebemos que é um movimento que está acontecendo de maneira bastante forte, onde ocorrem alianças estratégicas entre cooperativas, e nós precisamos buscar isso cada vez mais, né? Nós temos que fazer com que o modelo cooperativista se solidifique cada vez mais, porque isso é uma segurança para o produtor, isso é uma segurança para a atividade agropecuária aqui no estado do Paraná e no Brasil como um todo. Então nós queremos crescer como cooperativa, buscando outras oportunidades, né? Aumentar a produção de leite, aumentar a produção de grãos em outras regiões do Brasil também. Estamos agora, nesse momento, né, iniciando as nossas atividades no estado do Tocantins. Então, crescer como cooperativa, profissionalizar cada vez mais e estimular e fazer com que essas alianças estratégicas entre as cooperativas aconteçam para que a gente se torne cada vez mais sólido, mais relevante dentro do mercado brasileiro. Vocês estão entrando no Mato Piba ali, né, na região do Mato Piba, né? Sim, exatamente, né? Estamos agora montando uma unidade lá na região de Colinas, lá no norte do Tocantins, oportunizando então para o nosso associado e para a agricultura que já existe lá hoje também, então para que o nosso associado possa aumentar o seu negócio e investir lá no estado do Tocantins também. É importante ressaltar que a Castrolanda é uma crucial cooperativa de leite, né, no Paraná, no Brasil, com seus produtores, mais de 1.100 produtores, mas também vocês têm outras atividades, né? Vocês estão abrindo aí 5 novas culturas, hortifruti, piscicultura, resina, cacau, tudo isso para diversificar para o produtor, é isso? Para as famílias aí que participam, que são cooperados com a Castrolanda. Então, exatamente, né? Todos sabem que as terras aqui no Paraná estão super caras, né? Quase que impagáveis. E um produtor que não quer horizontalizar a sua operação, ou seja, ir lá para o Tocantins, por exemplo, né? Aumentar a sua propriedade, mas ele precisa se manter, né? Tem familiares chegando, tem novos herdeiros chegando, então a preocupação da Castrolanda justamente é ser uma ferramenta, né, de sustentabilidade desse nosso produtor, para que ele consiga então estar produzindo mais em cada hectare, para que a sua propriedade possa estar rendendo mais, né? E então nós estamos estudando outras atividades, né, entre quais essas que você citou, para que o nosso produtor, e se ele tiver interesse, então entrar nessas outras atividades, e a cooperativa então quer ser um auxílio, uma ferramenta para a organização, né? Por exemplo, de uma cadeia de hortifruti, a questão da piscicultura, são atividades que nós estamos estudando, para que esse produtor tenha essas oportunidades e se ele quiser, ficar aqui na região, mas para que ele consiga então manter a sua família, manter o seu negócio e trazer a sustentabilidade tanto para ele e também para a nossa cooperativa. Para os produtores interessados, entre em contato com a Castrolanda e vocês enviam uma equipe, um profissional, um consultor, como é que vocês fazem? Perfeito, então estamos estruturando essas atividades, né? Nós precisamos de um grupo de associados que queiram participar dessas atividades. E isso acontecendo, né, nós vamos então estruturar essas atividades para que em conjunto a gente cresça, né? Nós precisamos do produtor que faça essa produção no campo e a cooperativa então vai dar todo o suporte para ele, né, na compra de insumos, na venda da produção, se for o caso alguma industrialização, nós vamos prestar esse serviço para ele, para que essa atividade também tome corpo aqui na região e possa ser mais um diferencial para a cooperativa também, né? Então, seja bom para o produtor e seja bom para a cooperativa e assim buscando essas oportunidades que existem no mercado e atender essas demandas.
Vilen, muito obrigada pela sua participação aqui no Rural Pod, da Rural Business. Sucesso a Castrolanda, parabéns por esses 75 anos de história, por todas as frentes que vocês abriram e vão continuar abrindo aí no Paraná e chegando a outros estados, a outros lugares. Parabéns, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês também e um sucesso para todos nós, sucesso para o cooperativismo e para todos os produtores rurais do Brasil. E por hoje encerramos aqui esta edição da Rural Business TV, já com encontro marcado amanhã a partir do meio-dia, horário de Brasília. Mas você sabe que as nossas plataformas continuam ativas, acessíveis a você quando se torna assinante da Rural Business. A RB Pro e a RB Pro+, com os alertas de mercado e as análises de mercado publicadas mais cedo em texto e logo depois, no final da tarde, em vídeo, para você não perder nenhum movimento que acontece no mercado nacional e internacional do agronegócio. Combinado? Amanhã um novo encontro aqui na Rural Business TV. Até lá!